Tradução e edificação. O Kerouer me levou a falar com os irmãos logo no início do programa olha, se você não iniciou a sua construção sobre a rocha, você pode iniciá-la a partir de agora. Você pode fazer a virada na sua vida acontecer. Tem uma música, que fala disso. Eu tava, na semana passada, quando o Eterno tava ministrando sobre escrever uma história de Emuná, eu conversei sobre isso em casa. Eu falei, não importa se na sua vida, se na sua família, e eu falando sobre isso com a minha esposa, se na nossa família não haviam pessoas que tinham esta Emuná, se no seu caso você é a primeira geração a conhecer e a confessar o Senhor como seu Salvador, né? Porque minha esposa não nasceu numa família crente no Mashiach, no Eterno, através do Mashiach, Yeshua, e ela foi a primeira da casa dela a se converter e a iniciar esse processo de conversão que vai durar a vida dela toda, né? O meu também, de todos nós. E uma coisa que eu profetizei sobre ela e sobre a minha casa, e eu tô falando isso, eu fiz isso mesmo, não é? O me impeliu a fazer isso e eu obedeci, eu falei, você vai ser então o ponto de virada na sua família. E é interessante que por meio da minha esposa, a família dela tem cada vez mais sido levada ao conhecimento do Eterno, tem sido levada cada vez mais ao conhecimento do sagrado, não é? No meu caso, na minha família, eu não sou a primeira geração, eu já sou a segunda, não é? Que confessa ao Senhor. Os meus avós, vou falar da parte materna, tinham um pouco do conhecimento das Escrituras, mas a conversão, ela ocorreu de uma maneira muito mais forte, mais decisiva, a partir da geração, no caso da família materna da minha mãe. E os irmãos dela, boa parte deles também, acho que todos, eu acho que todos foram alcançados. Com exceção, acho que de 1 ou 2. Família de 8 irmãos. O ponto que eu tô querendo colocar aqui, irmãos, é que você pode iniciar agora. Você pode... não importa se você é o único da sua família que conhece o Senhor, que está num processo de conversão. Não importa. O importa é que você começou e você pode ser o ponto de virada. Assim como a Carol foi na casa dela e tudo... E a casa dela está sendo mudada, não é? A minha filha já nasceu numa família convertida. E melhor do que isso, minha filha nasceu em uma família judaico-messiânica, né? Então, para vocês verem como o processo de salvação ele é contínuo, e se nós nos dispormos a isso, ele vai se ampliando. A revelação vai aumentando, não é? O meu profundo desejo é que eu e a Carol consigamos fazer aquilo que o Senhor deseja e sermos bons pais em todas as áreas da nossa filha, mas principalmente no que diz respeito a servir o Eterno. Principalmente no que diz respeito a isso. Então, porque a nossa primeira função como pai e mãe é representar o Eterno para nossa filha. É a primeira função minha. É a minha primeira função. Ali, irmãos, e todo pai e mãe tem que entender isso, não é? Eu sou um recém-pai, recém-nascido. Né? A Lívia só tem 4 anos, ela vai fazer 5. Então, assim, eu estou aprendendo, eu estou caminhando e tenho procurado ouvir pessoas que tratam sobre isso. Mas minha principal motivação é que ela continue e seja melhor do que eu. Fui e estou sendo, inclusive. Então, o ponto que eu quero colocar para os irmãos é que você pode ser o ponto de retorno na sua família. Você pode ser o primeiro a retornar, o ponto de virada. Porque a palavra teshuvá, ela significa retorno também. Conversão, não é assim que nós lemos quando tem uma placa, conversão à direita, e você retorna. Você pode fazer uma conversão, você pode ser o ponto de virada na sua casa. E as maldições começarem a ser quebradas. No nome de Yeshua. Por que eu tô falando tudo isso? O que tem a ver com a música, né? Tava cantando aqui. A parte que ele canta. Mashe haya avar, mashe ie, animit maked becha. O que passou, passou. E o que será, será. Eu estou focando em ti. De novo, o que passou, o que foi, passou.
E o que será, será. Eu estou focando em ti. Então, uma declaração de alguém que deixou o passado para trás, parou de se preocupar com o futuro e focou no Mashiach Yeshua. É uma pessoa que deixou o passado para trás, ficou com os aprendizados, deixou o passado para trás, está só com os aprendizados, deixou o futuro nas mãos do Senhor, o que será, será. Eu estou focando em ti, porque alguém confia no Senhor, vai ter o seu futuro conduzido por Ele. Eu sou livre. Então a declaração de liberdade que vem em seguida, porque logo depois que eles cantam o Mashe Hayavar, Mashe Yeye Ani Mitmaked Becha, eles cantam Ani Hofshi Yeshua. Ou seja, eu sou livre, Yeshua, para confiar o meu tempo nas tuas mãos. Né? Nós estamos no período de que nós nos cumprimentamos como Moadim Simcha, ou seja, épocas, tempos para alegria. Confie o seu tempo, confie os seus dias nas mãos do Senhor. Confie os seus dias nas mãos do Senhor. Tem um texto, um salmo, na verdade, que fala sobre isso, o Salmo 31, versículo 15. Deixa eu abrir aqui para os irmãos, vamos ler junto. Salmo 31. Eu acho importante porque o tempo é algo que nos perturba de uma maneira, irmãos. Né? Principalmente o presente, eu acredito que é o menos, não sei, mas o passado e o futuro, eles nos perturbam. Eles nos perturbam. Então, Salmo 31, versículo 14 em diante, eu vou ler. Mas eu confiei em ti, Hashem me disse, tu és o meu Elohim, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. E aqui eu vou aplicar o inimigo como um tempo que pode se tornar o seu inimigo na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Quando o seu futuro começa a te perturbar, sabe? Aquela coisa que, o que vai ser de mim? Ai, o que vai ser de mim? E aquilo começa a te perturbar e você, de repente, está sendo conduzido à depressão, está sendo conduzido a tristeza, um looping de sofrimento por coisas que ainda não aconteceram e que talvez nem vão acontecer, ou por coisas que não aconteceram e você deseja muito que aconteça, e o seu futuro começa a se comportar como um adversário na sua vida. Eu te digo que no nome de Yeshua, você confie o seu futuro nas mãos do Senhor. Sabe como começa esse salmo? Salmo 31, você pode ler. Você pode ler na sua casa. O Salmo 31, ele começa dizendo, em ti, Senhor, eu confio, nunca me deixes confundido. Porque o nosso futuro, de repente, ele começa a nos confundir, nem aconteceu, nós não sabemos o que será e como serão as coisas, mas ele começa a se comportar como adversário, começa a nos confundir. Então Davi, que é o escritor dessa canção, não é? Davi, que passou por muitas lutas e por muitos momentos, pode sim ter duvidado do que seria dele, do que seria do futuro dele e do que seria do futuro da casa dele, dos filhos dele. Ele poderia sim passar por esse tipo de preocupação. Ele viveu momentos difíceis com os filhos, ele viveu momentos difíceis enquanto também não era rei. Ele poderia ter passado, o que vai ser de mim? Será que amanhã eu estarei vivo? Será que amanhã Shaul, que me persegue, vai me encontrar? Ele vai me matar? Será que as coisas vão acontecer? Será que as suas promessas vão se cumprir em minha vida? Então ele começa o salmo dizendo, Senhor, em ti confio, não me deixes ser confundido. Algumas versões vai trazer, não me deixe ser envergonhado. O JB vai trazer esse tipo de, essa tradução. Em ti eu tomo refúgio, nunca me coloque em vergonha, não me deixe ser envergonhado. Mas me guarde, livra-me por tua justiça. Então ele começa dizendo, olha, todas essas coisas que estão se comportando como um adversário e um inimigo na minha mente, eu coloco diante de ti a minha confiança. Os meus tempos estão nas tuas mãos, Senhor. Os meus tempos estão nas tuas mãos, ó Pai. E lá no versículo 14 ele vai dizer o seguinte, eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Elohim. Os meus tempos estão em tuas mãos. Nós temos uma canção que trata deste texto, eu já trouxe aqui para os irmãos, que é a canção que diz, o nome dela é Raira Panecha, vou colocar daqui a pouco para os irmãos ouvirem, e ela fala justamente, Beyadcha itutai, atzileni,
Os meus tempos estão em tuas mãos. Livra-me. Livra-me. No versículo 16, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Então, o tempo, ele se torna uma confusão na nossa vida. O futuro, ele pode se tornar, né? Ele pode se tornar uma confusão na minha vida e na sua vida. E o seu passado também, porque o passado, principalmente no que diz respeito à acusação, ele pode ser um motivo de confusão, um motivo de vergonha para a sua vida. E é interessante que existem traduções que vão traduzir a mesma palavra para confusão ou para vergonha. Ou para vergonha. Inclusive, algumas versões vão trazer humilhação. Então, na NVI vai trazer nunca permita que eu seja humilhado. Na Almeida vai trazer não me deixe ser confundido, e na revista atualizada, não me deixe ser envergonhado. O seu passado pode fazer tudo isso com você se você não confiar no Senhor, deixar o que passou para trás, ficar apenas com o teu aprendizado, com as experiências que te fizeram crescer, confiar o seu futuro que nas mãos do Eterno e viver o agora. Ah, mas eu perdi muito tempo, então inicia a sua construção agora, meu irmão, minha irmã. Porque o Senhor pode. Ele pode fazer aquilo que ele desejar com a sua vida. Quando Abraão foi chamado, ele tinha cerca de 75 anos. Quando ele foi chamado. E durante 15 anos, ele esperou o filho dele vir, o filho da promessa. Houve um momento na vida de Abraão que ele disse, olha, o meu servo, o servo da minha casa vai ser o meu herdeiro. O servo Eliezer é o herdeiro da minha casa, eu não tenho filho. Eu não tenho filho, quem vai ser o herdeiro? Ele teve um momento onde ele falou, olha, eu estou perdendo tempo, o tempo está passando. Quando ele saiu da terra de Harã, ele tinha 75 anos. Então, o que é impossível para o Senhor? O que é impossível para o teu Elohim, para o teu Deus? Não diga a você, é claro que nós colhemos muito pelas escolhas que nós fizemos no passado, mas deixe isso para trás, o Senhor é poderoso, poderoso para mudar a sua história. Ele é poderoso. No nome de Yeshua, não seja confundido nem pelo seu passado e nem pelo seu futuro. Viva o melhor que o Eterno tem para a sua vida a partir de agora. Se você sempre construiu a sua casa sob areia, hoje você tem uma rocha, a rocha da tua salvação. Você tem a rocha da tua salvação. No nome de Yeshua, no nome de Yeshua. Não seja confundido, não seja confundida no nome de Yeshua. E eu que essa canção canta justamente sobre isso. Mashe hayavá, o que foi passou. Mashe ie, o que será, será. Animit makedebecha. Eu estou focando em ti. O Senhor é poderoso para corrigir nossas equações de uma forma que a gente nem imagina. Seja livre do tempo que te oprime. O tempo era um Deus, irmãos. Ele tinha nome, Cronos. Não deixe que isso te oprima. Por isso que o Eterno não é limitado ao tempo. Nada oprime ao Eterno. E Yeshua tantas vezes, eu estava lendo isso hoje, estou preparando um estudo sobre peso, né? Sobre quando a obra está pesada. Eu estava estudando sobre isso e teve um momento na vida de Jesus, de Yeshua, né? Estou digitando aqui para nós achar, para eu pegar o texto, né? E eu tenho que digitar como Jesus. Yeshua, Jesus. Mashiach Yeshua teve um momento em que ele passou pelo seguinte, olha, porque se você quer ser reconhecido, por que você não sobe então para a festa? E ele colocou justamente esta palavra para os irmãos dele. Para vocês qualquer tempo é tempo. Para vocês qualquer tempo é tempo. Então, as escrituras nos dizem que ele já não podia mais andar por qualquer lugar, andar pela Galileia, andar pela Judéia, porque os líderes judeus já procuravam matá-lo. Agora nós somos tão oprimidos pelo tempo que a gente quer que as coisas aconteçam tudo no nosso modo e no nosso tempo.
por causa dessa opressão que acontece na nossa vida em relação ao tempo. E está na hora de nós declararmos a nossa liberdade sobre isso no nome de Yeshua. O texto está em Yohanan, capítulo 7, versículo 1. E depois disso, Yeshua andava pela Galilá e já não queria andar por Yehudá, pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Agora, aí o que aconteceu? Qual foi o argumento que apresentaram para ele? Né? Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos, e nós estamos, durante este período, nós estamos em Sucoto. Então, nesta mesma época, isto ocorreu. Nesta mesma época, isto ocorreu. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos, sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então as pessoas que estão desprovidas de emuná e de confiança, elas são extremamente oprimidas pelo tempo. E disse depois Yeshua, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Gostei dessa tradução. O vosso tempo sempre está pronto. Ah, Caio, mas eu confio no Senhor e ainda sou oprimido. Meu irmão, então, no nome de Yeshua, sejamos libertos. Sejamos libertos. Eu e você. Eu e você. Por isso que o processo da conversão, ele é constante. Enquanto estivermos aqui na terra, ele é sem fim. Enquanto a gente estiver aqui, tem coisa para mudar, tem coisa para se arrepender, tem coisa para aprender. Os mistérios das Escrituras não foram todos revelados a nós estamos aprendendo dia após dia. Vou ler em outra versão, versículo 7. Vou ler, aliás, o versículo 6, Na NVI está escrito assim, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está... Ainda não chegou o tempo certo, mas para vocês qualquer tempo é certo. Olha só, versão na Almeida, revista e atualizada, disse-lhes, pois, Yeshua, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Eu quero ficar com essa versão. Quero ficar com essa versão. O que Yeshua está nos ensinando? E ele ensina a todos nós que aqueles irmãos incrédulos também figuram na nossa vida quando o tempo nos oprime. E Yeshua está dizendo o que para nós? Olha, não é chegado o meu tempo, mas o seu tempo, o vosso tempo, sempre está presente. Ou seja, olha, o futuro que você tanto deseja e almeja, para você já é para ser agora, já está no hoje. E o teu passado também já está no hoje. Então no versículo 8 ele fala o seguinte, subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque o meu tempo não está cumprido. E aí nós sabemos que depois ele subiu, né, depois que os irmãos, ele ficou na Galilá, e depois que os irmãos dele subiram, ele subiu também, porque ele guardou a Torá, ele guardou a festa de Sukkot, Hag Sukkot. Então, percebem que o quanto Yeshua nos ensinou sobre isso, sobre a opressão dos nossos dias. Meu irmão, minha irmã, no nome de Yeshua, não duvide do que o Senhor pode fazer com o teu tempo, do que Ele pode fazer com a sua vida. Quantas vezes eu já olhei para mim, e isso vem, vez por outra, volta para mim tentar. Você perdeu tanto tempo. Olha, você fez aquilo tudo de errado e meu querido, minha querida, então a partir de hoje eu tenho que sempre ter essa resposta na ponta da língua. Então que a partir de hoje eu seja diferente. A partir de hoje, então, eu vou tomar uma atitude diferente. Então nós vivemos uma luta no presente. No presente, nós vivemos luta contra aquilo que rouba nosso tempo. Principalmente com os eletrônicos, no geral. Seja por meio de séries, seja por meio de redes sociais, por meio de jogos, por meio do computador, do celular, seja lá qual, do console, seja lá o que. Isso é um grande roubador de tempo, na maioria das vidas da terra inteira hoje, que sofre com esta situação, não é? E o presente é uma grande luta. Existe uma grande luta nossa
para vencermos aquilo que rouba nosso tempo, aquilo que pode se tornar um ídolo, inclusive, na nossa vida. Mas nós também lutamos para não deixar que tanto o nosso passado quanto o nosso futuro nos domine, pelas coisas que nós vivemos no passado ou não vivemos, que podem nos dominar nossa mente, nosso coração, remover a nossa emuná, porque é tanta opressão que você passa a não confiar que o Senhor pode fazer algo maravilhoso na sua vida. Meu irmão, confia no nome de Yeshua que Ele pode sim fazer algo novo, que Ele pode restaurar, confia. Ele fez comigo, tem feito. Ele pode sim. O que é impossível para Ele? O que é impossível para Ele? E também nós podemos ficar presos pelas coisas do futuro, pelas nossas preocupações com o futuro. Confia o teu futuro na mão do Senhor. Não seja mais opresso por isso. Confia no Senhor o teu futuro. Confia a tua vida ao Senhor. No nome de Yeshua. Olha para a vida de Abraão, para a vida de Moshe. Olha para a vida de Moshe, o tempo que ele ficou lá em Midian, foi chamado com 80 anos. Caio, mas essas pessoas, Abraão e Moshe, não dá para citar como exemplo. Olha para a vida de Shaul HaShaliach. Shaul HaShaliach falou assim: eu nasci como fora da época. Por isso que ele corria atrás para fazer de tudo, para aprender o mais rápido possível, para tirar o atraso. Ele falou: eu nasci como fora da época, eu fui chamado depois. E o Senhor mudou a história. Shaul HaShaliach, o que nós mais temos na Brit Hadashah, nos escritos da nova aliança, são as cartas dele. Olha quantas cartas ele tem que chegaram para nós. Claro, eu sei que teve toda uma questão do que chegou e do que não chegou para nós, mas vamos colocar em base que nós temos hoje, nós temos mais cartas dele do que dos outros. O Senhor mudou a vida de Shaul HaShaliach. Um homem que sofreu muito em prol da Besorot Tovot, das boas novas. Então, ele é poderoso para mudar a sua história, mudar a sua vida. Seja livre. O que foi, meu irmão, passou. E o que será, vai ser. Foque em Yeshua. Foque em Yeshua. Ele é o teu alvo. Ele é teu alvo. Seja fortalecido. Seja fortalecida. No nome de Yeshua.